Olá, estamos de volta com a segunda temporada do Pode com Gente. Eu e Lúcia aqui muito engajadas nesse projeto. Hoje é o segundo episódio e nós vamos falar sobre o impacto das relações interpessoais na saúde mental dos colaboradores. Sim, Lúcia, tema super importante esse. Muito importante, Vivi. Um tema relevante que as empresas estão preocupadas, né? Que impacta no turnover. E a gente vai trazer todas as orientações, né? Nesse episódio de como proteger os colaboradores, né? Como ter políticas de saúde mental nas empresas, para retenção. Tem empresa achando que saúde mental não é para ela. Eu já escutei empresário dizer o seguinte: saúde mental é para grande empresa, a pequena farmácia não tem que se preocupar com essa história de saúde mental, a gente não tem que se preocupar com isso. Você concorda? Não, independente do tamanho da empresa. É para todas as empresas. Todas as empresas, né? Tem o vínculo empregatício, né? Com um colaborador que seja, já tem que haver essa preocupação. Eu acho que a gente tem que pensar em questões como: é melhor cuidar de um colaborador adoecido do que prevenir que ele adoeça, porque um colaborador adoecido é despesa para a farmácia, por exemplo, né? A gente está falando de farmácia porque é nosso principal mercado de atuação. É bom ter um colaborador encostado? Não, não é bom. Não é bom lidar com as questões da doença. Então, eu acho que a saúde mental, essa discussão está aí justamente para as empresas mudarem esse mindset e entenderem que é melhor prevenir do que remediar. A gente está no varejo farmacêutico. Sim. A gente fez um trocadilho, mas é verdade, é melhor prevenir do que remediar. Deixa eu te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal? Se você não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para receber o aviso de novos episódios e siga também o perfil do Pode com Gente no Spotify. Todos os episódios estão disponíveis aqui para você. Vamos que vamos, Vivi. Vamos falar de saúde mental, Lúcia. Vamos falar de saúde mental e do segmento que a gente trabalha bastante, que é o canal farmacêutico. Isso. Eu trouxe alguns dados. Por que a gente está com esse tema hoje? Porque o tema saúde mental, ele voltou para o debate muito forte depois da NR1, que a Lúcia vai até mencionar também um pouquinho sobre o que é essa norma. E a gente resolveu debater ou refletir sobre a saúde mental dentro da comunicação e da gestão de pessoas, porque isso está muito relacionado. Uma comunicação ruim com ruídos pode causar estresse, angústia e impactar a saúde mental das pessoas. Um líder que não consegue liderar muito bem pode provocar impacto na saúde mental dos seus colaboradores. Então, comunicação e gestão de pessoas estão totalmente relacionados, ligados ao tema saúde mental. E eu trouxe dados que vão trazer o contexto desse tema. Segundo o Ministério da Previdência Social, em 2024 foram concedidas mais de 470 mil licenças médicas por transtornos mentais, um crescimento de 68% em relação a 2023. Lúcia, um absurdo isso. Você ter 470 mil licenças médicas a mais. A verdade, isso é só a consequência, né, Vivi? Sim. Como você falou anteriormente, e a gente também pensa o seguinte: trabalhamos no Canal Farma, então a gente trabalha com um público que são pessoas assim, né, que buscam a cura, que buscam um atendimento mais humanizado. Então, além de impactar, né, nesse número que você trouxe, impacta também na forma como o colaborador vai atender esse cliente que já está adoecido. Então, se a saúde mental dele está comprometida, a gente não pode falar do atendimento humanizado. Porque um atendente de balcão adoecido tem condições de atender um paciente adoecido. Sim. É mais ou menos essa lógica. Mais ou menos, é isso. Eu trouxe esse dado apenas para contextualizar o porquê o governo revisou a NR1. Para quem não sabe, a NR1 estabelece as diretrizes gerais sobre segurança e saúde no trabalho. Essa revisão aconteceu em agosto de 2024 e ela prevê que as empresas passem a ser fiscalizadas, inclusive a farmácia, quanto à saúde mental dos trabalhadores. E elas podem ser penalizadas se falharem na prevenção dos riscos psicossociais. Ela entrou em vigor em
maio de 2025, esse ano agora, maio passado, 26 de maio de 2025, mas a fiscalização só começa em maio de 2026, ou seja, o governo está dando um ano para que as empresas se adaptem e comecem a olhar para a saúde mental dos seus colaboradores, para que desenvolvam políticas, ações que possam evitar um ambiente com muito estresse, com muita pressão. Sim. Mas trabalhar com meta é estresse, Lúcia. Com certeza. Como faz nesse caso? Porque farmácia tem que bater meta, farmácia lida com um cliente estressado, adoecido. O ambiente já é um ambiente, se a gente for pensar, um pouco hostilizado nesse sentido. Pressão para vender, pressão para bater meta, clientes que chega chateado porque está com um problema e não quer gastar dinheiro com medicamento. Tem um cenário aí propício para o estresse, para ansiedade, principalmente. Sim. Agora, a parte bacana, Vivi, que eu considero, né, dessa inclusão na NR1, como você disse bem, as empresas vão ter um ano, né, justamente para implantar ações preventivas antes que sejam multadas a partir de 26 de maio de 2026. E isso é regra também para farmácia, Lúcia? Isso. E uma pergunta... Todas as empresas, Vivi. E uma pergunta recorrente que eu tenho ouvido assim, independente do número de funcionário... Sim, independente do tamanho da empresa, da farmácia, do número de funcionários, e o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, considera assim, uma orientação educativa esse um ano, né, para justamente as empresas cuidarem, né, promoverem ações de endomarketing, ações preventivas para evitar a fiscalização e a multa a partir do ano que vem, né? Pra vocês terem uma ideia, a multa R$ 693 a R$ 6.395 a depender da infração. Ou seja, vai doer no bolso, né? Se as empresas não gerenciarem esses riscos psicossociais. Mas que riscos são esses? Estresse excessivo, assédio, sobrecarga mental. Então, se as empresas não tiverem esse cuidado, né? E tem muito a ver com a minha área, Vivi, que assim, gestão de pessoas, a gente já trabalha há anos, independente dessa inclusão da NR1, sobre a importância de cuidar das pessoas. Lúcia, quando você vai para as empresas, você encontra muitos ambientes pesados, carregados, pessoas estressadas. Sim. Ansiosas, que reclamam, que não estão felizes ali. É muito comum. Com certeza, Vivi. E acontece uma questão bastante séria, porque, por exemplo, quantas empresas chegam até a gente, a nossa consultoria, já tem ali uma visão de que eu preciso fazer algo para mudar esse cenário. Então, isso é positivo. Geralmente empresas que já mudaram o mindset, já têm uma mentalidade de cuidar do colaborador, né? De não ter o foco ali somente na performance, na campanha, no resultado. O resultado vai acontecer, né? Mas antes, a visão é sempre que a gente já vem falando isso há um tempo. São pessoas que compram de pessoas. Então, assim, antes do colaborador, né? Antes ali do número dele, tem uma pessoa com as suas singularidades, suas crenças, suas questões. E quando a empresa não olha para isso, né, acaba repercutindo nesse dado que você trouxe. O turnover alto, o absenteísmo, a descontar no cliente, ou seja, eu preciso do meu emprego, estou aqui trabalhando. E aí a minha saúde mental está comprometida porque é uma carga horária excessiva, porque eu sofro assédio moral da minha liderança, além das questões do cliente, do perfil de farmácia, que a gente sabe que são clientes que geralmente trazem suas dores, né, suas questões e precisam desse ambiente acolhedor. Então, muitas vezes a empresa tem o foco excessivo, né, no resultado, esquece das pessoas. E aí, quando a gente entra, né, nós como RH, nas mentorias, a gente ouve muito, né? Então, quando o colaborador vem falar com a gente, né? Então ele diz assim, Lúcia, agora a gente tem voz, eu posso falar, e aí a gente acaba absorvendo, geralmente assim, Vivi, os primeiros treinamentos, os times fazem, eu chamo assim de catarse. Eles querem falar e a gente faz as pesquisas de clima organizacional para que as pessoas realmente tragam como ela se sente na empresa, se a empresa está forçando um pouco, né? Na forma de cobrar. Então, assim, a gente sempre orienta
que haja essa visão antes de quem cuida de quem cuida. Eu acho que a gente está entrando no tema, não no tema, porque o tema é saúde mental, mas no ponto da cultura. Porque o que eu estou entendendo você dizer é que se a gente tem uma cultura de pressão, de falta de espaço para o colaborador falar o que pensa, o que entende daquilo, se tem uma cultura que é muito cobrança, né? Muita cobrança de metas, uma cultura em que a gente tem uma comunicação que é muito mais vertical do que horizontal. Eu gosto de falar que a comunicação é horizontal porque a gente não se comunica sozinho, a gente se comunica com outra pessoa. Então, para você se comunicar com outra pessoa, geralmente você tem que estar tem que estar de frente para ela, tem que estar no mesmo patamar, na mesma altura, olhando no olho. Porque se você faz muito uma comunicação de cima para baixo, isso acaba não sendo uma comunicação verdadeira, é uma imposição, é uma ordem. É uma hierarquia, é uma né? hierarquia. A pessoa vai obedecer. É uma hierarquia. Então, num clima em que a gente tem muita cobrança, em que a gente não tem essa comunicação que é mais horizontal, possivelmente esses colaboradores vão estar mais estressados, mais ansiosos. Então, a gente chega à conclusão que clima organizacional, cultura organizacional é muito importante se a gente quer cuidar da saúde mental dos colaboradores. Sim, e principalmente, Vivi, com medidas preventivas. Vamos falar então um pouquinho dessas medidas. O que você acha que poderia ser feito para que os colaboradores trabalhem felizes? Um ponto, assim, essencial é o treinamento dos líderes. Por quê? Os líderes, eles sofrem muita cobrança porque é cargo de confiança, eles têm uma meta, né? Tem uma entrega, um compromisso, e ele precisa do liderado, né? Para conseguir entregar esse resultado ao final de cada mês. Então, a gente fala assim, termina o mês, falando do nosso contexto de farmácia. Então, terminou o mês, começa-se um novo mês, nova meta, nova campanha. Então, esse líder, ele precisa ser treinado, ele precisa ser preparado, a promoção interna na empresa, né? Precisa enxergar nele os valores comportamentais para que ele consiga ter essa liderança humanizada. Ou seja, chegar ao resultado com as pessoas, não através das pessoas. Aquela relação anterior de chefe subordinado. Né? Então, o líder, ele era, no contexto, né, anterior, ele era um chefe, ele era o que falava na minha época assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, aquela visão da hierarquia. E aí, hoje, é o oposto. A liderança precisa ser essa liderança humanizada, precisa enxergar a pessoa. Eu ouvi um exemplo, Vivi, ontem, de uma líder que ela disse o seguinte: Lúcia, nós tínhamos uma cultura muito agressiva aqui na nossa empresa, né? E aí nós sofríamos, por exemplo, muitos processos trabalhistas. E aí quando houve essa mudança cultural, né, de humanizar a empresa, de ter um olhar, né, a forma de enxergar, e ela deu um exemplo de que ela era vista pelos colaboradores, né, como uma líder que cobrava muito. E aí a liderada dela chegou e disse: puxa, eu não tô bem porque minha filhinha tá com febre. Atendente de farmácia. E aí ela disse para a liderada: pode pegar suas coisas e ir para casa. A liderada: mas como assim? Não, eu tô vendo, você tá há tantos anos na empresa, você sempre chega no horário, e eu tô vendo realmente que você não está bem. Pode pegar suas coisas e ir para casa cuidar da sua filha, faltam 2, 3 horas para o seu turno terminar. E aí ela disse que a colaboradora ficou assim, impactada positivamente, mas isso já é um dever de casa que ela está fazendo, né, dentro desse novo modelo de uma empresa humanizada. Então, assim, eu ouvi isso ontem, Vivi, e eu disse para essa líder: parabéns, né? Uma mudança de mentalidade, de mindset, quando a gente fala de uma liderança mais voltada para o resultado, para uma liderança humanizada, que também vai ter como consequência o resultado, requer autoconhecimento, humildade. Então, assim, eu dei os parabéns para ela. Então, é muito bom a gente ouvir esses exemplos, porque não é só uma questão de estratégia, é uma mudança mesmo. Esse exemplo, ele inclusive ele vai ao encontro do que a gente falou no primeiro episódio, quando a gente conversou sobre comunicação não violenta, porque a gente disse no primeiro episódio, tô até colocando o link aqui para você, a gente disse que
A comunicação violenta é um modelo complexo, mas é possível se for uma prática diária, se você tentar todos os dias. A gente fica naquele processo, a gente vai tentar e vai errar. Opa, não era para ter dito isso. Aí na próxima vez você já lembra e fala de uma forma... a tentativa e erro, porque é uma construção. Mudar a mentalidade é uma construção diária, e esse exemplo que você trouxe mostra isso. Quando a gente fala o tema do programa, que é o impacto das relações interpessoais na saúde mental dos colaboradores, passa pela comunicação não violenta. Nós falamos isso no primeiro episódio, quero até relembrar aqui. Nós falamos que a comunicação não violenta tem 4 passos, que é a observação, a expressão do seu sentimento, do que a gente está sentindo, a expressão da nossa necessidade, ou seja, nós temos uma necessidade que não foi atendida, portanto, a gente tem um sentimento por aquilo, ou a gente fica chateado, a gente fica com raiva, e por fim a gente faz o pedido do que a gente deseja, mas um pedido positivo e não negativo. Você pede o que você quer e não aquilo que você não quer. Sim. Eu acho que o modelo da comunicação não violenta, ele pode ser muito útil para saúde mental desses colaboradores. Com certeza. Porque quando a gente tem, no ambiente de trabalho, relações interpessoais em que as pessoas não acusam, não julgam, em que as pessoas falam de si, expõem o seu sentimento e a sua necessidade, a gente desarma o outro lado, e o outro lado não se sente na obrigação de estar o tempo todo se defendendo, de estar o tempo todo ali lutando por um espaço para defender o seu ponto de vista, porque ele está sendo ouvido. Os dois lados têm a oportunidade de conversar e de dizer, olha, eu me sinto dessa forma e eu gostaria de ser atendido nessa necessidade. E aí a gente tem que chegar a um acordo que seja bom para ambas as partes. Então eu acho que a comunicação não violenta pode sim ser um apoio, uma ferramenta muito eficaz para cuidar da saúde mental dos colaboradores. Fica aqui a nossa dica para que você assista o primeiro episódio. Você Excelente. Concorda comigo? Super concordo, Vivi. E complementando, as empresas, né, nessas ações de prevenção, de cuidado da saúde mental do colaborador, elas precisam de espaço de escuta, de acolhimento, no sentido... Isso é empatia, Lúcia? É empatia, é a escutativa, né? É ouvir sem julgamento. Então, assim, quando a gente entra nas empresas, é muito comum, eu tenho um exemplo recente de uma empresa que a gente está desenvolvendo um projeto, né? E eu posso citar porque é um exemplo muito positivo, que é a Droga Center, uma rede de Brasília. E eu ouvi do diretor na semana passada, a gente tem todo um processo de treinamento de liderança, né? Eu também estou estruturando o RH da empresa. E aí o que nós combinamos? Nos treinamentos dos líderes, é somente a consultoria com os líderes. Por quê? Porque há ali um espaço de uma escuta imparcial que o colaborador pode falar os pontos positivos, os pontos a serem melhorados, né? E a gente vai acolher e tá dizendo para ele, olha, se a gente está aqui fazendo esse projeto, é porque essa empresa está inovando, essa empresa está cada vez mais humanizada, e aí é uma relação de confiança. Agora, quando há uma hierarquia, um líder, né, que na verdade, assim, ele usa o que o colaborador falou, né, para prejudicá-lo ou para gerar, né, um comportamento não ético da parte da liderança, aí isso compromete todo o trabalho, porque aquele colaborador, ele precisa trabalhar, ele precisa pagar um aluguel, ele precisa pagar a escola do filho. Então, muitas vezes, né, eu estou falando das empresas de uma maneira geral, o colaborador fica sem querer ficar. E aí a gente chama de presenteísmo. Ele está ali no horário, ele cumpre uma jornada de trabalho, mas ele não se identifica com aquela empresa, com a cultura, o jeito de ser da empresa. E aí isso é nocivo para o colaborador, porque ele está fazendo algo que contraria a vontade dele. Alguém em casa está dizendo, olha só, você tem que trabalhar, trazer o dinheiro para casa, para a escola do filho, para o aluguel, né? E ele está ali só para pagar boleto. Então, esse espaço de escuta, de acolhimento, é para que ele trabalhe bem. As pessoas passam mais tempo no trabalho do que muitas vezes em casa, como a gente, né? Ocorre que muitos líderes, e eu até gravei um conteúdo, vou até recomendar, é de um outro podcast, é da Farmacontábil, é o Descomplica Farmacast. Eu fiz uma entrevista com a Cirleia Morato. Não sei se você conhece a Cirleia, ela dá
do Único Contato. Sim. Conheço a Cirleia há alguns anos, mas conheço muito o Renato Diniz, um Também. grande amigo, conheço há muitos anos. E a Cirleia participou desse podcast comigo, a gente estava falando sobre liderança, como liderar pelo exemplo. E a gente falou muito sobre o perfil do líder, sobre como deve ser um líder. E a gente chegou à conclusão de que muitos líderes vão para os cargos sem terem um perfil para liderar, sem estarem preparados, sem conseguirem exercer a função de líder. Porque ela disse isso, né? Liderar não é ter um cargo. Liderar é você ter uma atitude, é você ter um conjunto de habilidades e atitudes que fazem de você um líder. Então não é porque você só assumiu aquele cargo que você vai ser líder. E aí a gente vê muitos líderes indo para cargos de liderança sem estarem preparados. Eu quero contar a minha história. Eu tinha um cliente, esse cliente tinha uma estrutura de marketing. E eu, como prestadora de serviço, atuava nessa estrutura de marketing como prestadora de serviço, não como CLT. Só que essa empresa fez uma mudança e trocou a liderança. Então, chegou uma líder nova para esse departamento de marketing. E essa líder nova, ela não tinha nenhuma habilidade de liderança. E ela praticava comunicação violenta a todo tempo, por exemplo. Eu cheguei ao ponto de ter taquicardia. Meu coração, às vezes eu entrava numa reunião online e a forma como ela se expressava, a pressão que ela fazia, a ansiedade que ela gerava na gente, meu coração batia mais forte. Até que eu falei, não, isso está errado. Eu não posso ir para uma reunião de trabalho em que eu já tô com o meu coração acelerado. Sim. Ou seja, já estava comprometendo sua saúde, né? Já estava comprometendo a minha saúde mental, porque eu já estava ansiosa, eu já estava estressada com aquela situação. É claro que eu, graças a Deus, tenho uma situação confortável, então eu pude pedir a rescisão daquele contrato, eu abri mão daquele dinheiro, porque eu não estava me sentindo bem, eu estava vendo ali uma relação doentia, uma relação profissional tóxica, e eu não quis aquilo mais. Só que muita gente não tem essa possibilidade. Às vezes a pessoa tem um único emprego e ela não pode simplesmente fazer uma ligação, como eu fiz, olha, nós vamos rescindir o nosso contrato daqui a 30 dias, infelizmente eu não posso mais trabalhar para a sua equipe. E assim foi feito. Então, eu tiro 2 lições desse episódio. A primeira é que muitos líderes chegam aos seus cargos sem preparo para serem líderes. E aí você que faz seleção, perfil, você entende bem disso. E o outro aprendizado é de que a comunicação, a forma como a gente conversa, faz muita diferença na hora de manter a saúde mental das pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal. Porque se essa profissional fala de uma maneira diferente, ela entende um pouquinho do que é a comunicação não violenta, talvez eu estivesse com esse cliente até hoje. Isso, e o líder, ele pode filtrar, né, Vivi, as situações. Então, assim, esse exemplo que você deu, você priorizou, isso acontece em quando a gente faz o desligamento de colaboradores, então a gente tem um indicador de quais foram os motivos, né, que estão fazendo com que esse colaborador não queira mais trabalhar na empresa. E muitas vezes o colaborador, ele só fala quando ele sai da empresa, no desligamento, né? Então, hoje a gente consegue, nesse indicador, ver o quanto essa questão de não ter o cuidado, o olhar para a saúde mental, faz com que as pessoas que têm uma estrutura familiar, que podem escolher, digam, eu não quero trabalhar nessa empresa, eu não quero fazer parte desse time. Então, a gente fala assim, as empresas escolhem os candidatos, né? Mas os candidatos também escolhem as empresas. E aí as pessoas acabam escolhendo empresas que ele se sinta bem, que ele se sinta valorizado, percebido, independente do nível hierárquico, né? E aí isso tem uma outra questão que eu tenho ouvido com muita recorrência, que é assim, Lúcia, tá muito difícil contratar pessoas. As pessoas não querem, né? Até um tema que a gente vai falar no próximo episódio, a diversidade de gerações. Uhum. Então, assim, por que as pessoas não querem? Por que elas não ficam? Porque elas escolhem onde elas querem ficar. E quem não escolhe, olha o quão complexo é. Eu não tenho escolha, então eu fico obrigado numa empresa que está comprometendo a minha saúde mental, que vai me adoecer e vai adoecer as minhas relações.
Porque aí acontecem muitos conflitos, muitas fofocas, ruídos de comunicação, crises, ausências, atestados médicos, né? Então, assim, toda consequência disso, ninguém ganha. Essa conta não fecha. Toda empresa que não se compromete com a saúde mental do colaborador, perde o colaborador, né? Porque muitas vezes ele vai sair da empresa e perder o emprego, e perde a empresa porque o turnover é alto. Então, essa inclusão na NR1 veio justamente assim para alertar, as empresas têm um ano para se prepararem nesse sentido. Quais são as ações que vão fazer com que o seu colaborador performe, entregue o resultado, mas que ele seja mais feliz, que ele fique mais leve, que você possa utilizar as datas, né, para valorizar o colaborador no Dia da Mulher, no Dia do Trabalho. São pequenas ações, algumas coisas, elas têm custo zero. Custo zero. Outras você vai investir um pouco, mas com certeza o investimento vai ser bem menor do que os custos com rotatividade, com demissão. Aí a demissão impacta a folha de pagamento, você demite, aí tem que ir para o mercado buscar um outro profissional. É dinheiro demitir e contratar. Às vezes você não tem o dinheiro em caixa para fazer aquela demissão, mas precisa fazer a demissão porque o colaborador não aguenta mais. Então tem uma série de questões. Que sai muito mais caro no final. Muito mais caro. 2 pontos. Um é que você trouxe no episódio passado, o livro Comece pelo Porquê. E eu comprei os 2. Comece pelo Porquê, que eu estou terminando de ler, e Encontre o Seu Porquê. E eu acho que a gente pode ter uma crise ainda pior de mão de obra, porque essa geração que está vindo não quer trabalhar nos modelos em que estão disponíveis hoje. Aquele modelo que é dentro de uma caixinha, que tem que trabalhar desse jeito, de tal hora a tal hora. As novas gerações querem mais flexibilidade. E elas querem, como esse livro diz, né, Comece pelo Porquê, elas querem se identificar com o propósito, a crença, o valor do local onde elas estão trabalhando. Isso faz diferença para essas pessoas. Sim. E o outro ponto é que você falou assim, às vezes as pessoas falam depois que elas são desligadas. Muitas vão até pro Ministério do Trabalho, elas fazem denúncias, e aí já é tarde demais. Então, o lance é abrir o canal de escuta antes de o colaborador sair da empresa, antes do colaborador pedir demissão. E aí, você disse, o colaborador fala quando sai porque ele não consegue falar antes, porque ele tem medo, porque ele não se sente ouvido. Ora, se ele não tem coragem de falar cara a cara, cria um outro canal de comunicação por onde ele pode se manifestar. Isso. Uma caixinha de sugestão, um e-mail, enfim, algo que pode ser confidencial, anônimo, pode, mas ele vai se manifestar. E aí cabe ao líder prestar atenção, porque às vezes uma queixa, 2 queixas, 3 queixas, aquilo ali realmente pode sinalizar um problema muito grave. Problema de assédio, por exemplo. Sim. O assédio gera uma tensão absurda. A pessoa que é assediada no ambiente de trabalho, ela lida com situações altamente estressantes. Ela está o tempo todo preocupada com o que vai acontecer. Se alguém está vendo, se alguém está ouvindo, se o marido fica sabendo, se a esposa fica sabendo. Então ela precisa ter um canal anônimo, um canal em que ela se sinta segura para que ela possa se manifestar ou falar do problema. E o líder tem que dar atenção para essa caixinha. Sim. Ele não pode ignorar. E esses valores que precisam estar alinhados, né? Assim, do colaborador e da empresa. Essa relação de confiança, Vivi. Esse exemplo que você deu. Assim, a empresa abre os canais, geralmente canais anônimos, né? Por exemplo, tem um cliente nosso que a gente vai fazer agora a pesquisa de clima organizacional. A pesquisa é uma boa ferramenta para identificar essas coisas, porque ela é anônima. Isso. A pesquisa pode ser anônima, a pessoa não precisa se identificar. Não, de forma alguma. E a orientação que a gente passa é que antes da pesquisa, cria uma relação com o time, principalmente com as lideranças. Então, assim, nessa empresa que a gente vai aplicar a pesquisa, nós reunimos todos os líderes e explicamos. Nós vamos aplicar uma pesquisa, qual o objetivo da pesquisa. Ah, Lúcia, mas já veio alguém aqui antes e fez isso. Então, eu não estava aqui, não sei qual é a empresa, não posso falar, né, por uma questão de padrão ético, mas conosco
nós vamos fazer a pesquisa e ela é anônima, nós vamos filtrar, né, e apresentar para a empresa. E assim a gente vai construindo essa relação de confiança, esses canais. Porque se a empresa tem o canal, mas não tem uma relação de confiança, as pessoas não falam. Que é aquela questão de, e se me identificar? Tem medo E de se eu perder o emprego? Isso. Medo de sofrer uma punição, ou ser perseguido. Sim, sim. E de não confiar, né? Não confiar no líder, não confiar na empresa. Então, essa questão da confiança, ela é pré-requisito. E uma outra questão importante que você trouxe, Vivi, de não preparar os líderes. Então, a gente trabalha muito com isso. Promoção interna. Quais são os valores que esse profissional precisa ter, né, para que ele possa assumir a liderança? Sabe por quê? Porque às vezes tem colaborador que não quer. Para não comprometer a saúde mental dele, ele diz assim pro RH: não, obrigado, eu tô aqui no balcão, eu faço a minha venda. Ele tem medo de assumir aquele desafio. O desafio, a responsabilidade. Aí ele diz: não, obrigada, eu tô aqui, eu trabalho no horário, né, até X, vou para casa. E aí a gente precisa apresentar para ele os desafios, as oportunidades, que a gente vai estar junto com ele nessa liderança. Caso contrário, ele observa no outro líder o alto nível de estresse. E aí, às vezes, esse líder que está altamente estressado, adoecido, ele repassa esse processo para o liderado. E aí adoece a empresa. E aí, sabe o que acontece? A venda fica prejudicada, porque a gente sabe que toda empresa nasce para prosperar. E prosperar passa por vender. E a farmácia quer vender, a farmácia quer faturar, ela precisa ter lucro, e tá tudo bem, é legítimo. Sim, que ela pagar fornecedor. É claro, então a empresa nasceu para ganhar dinheiro, tá tudo bem. A questão é entender que se a gente tem uma equipe que tá adoecida e estressada, provavelmente esse atendimento na ponta vai ficar muito ruim. Vai ser muito comprometido. Muito comprometido e, inclusive, essa venda pode não acontecer. Imagina um balconista adoecido mentalmente, fazendo venda agregada. Será que ele vai ter esse insight de fazer uma venda agregada, de ouvir aquele idoso que está ali falando das suas dores, das suas queixas? Ele está tão adoecido que ele não tem como olhar para o outro, ele não está dando conta nem dele mesmo. Como é que ele vai dar conta do outro? Ele não tem esse cuidado. E aí, cuidar da saúde mental, só para fechar, cuidar da saúde mental é cuidar também da performance da empresa, dos resultados da empresa. E isso é a consequência, né? Porque a gente fala assim, antes de pensar no atendimento humanizado, cuidar do time, do colaborador, para que ele realmente tenha essa consciência, né? De que você trabalhar cuidando do outro, um sorriso faz a diferença na vida de alguém, né? Vai fazer a venda casada, vai fazer a venda complementar, mas vai ser consequência. Então você tem toda a razão, Vivi. Se não há esse cuidado, impacta também no resultado da empresa. Essa conta vai sair mais caro no final. Então, cuidar da saúde mental do colaborador por 2 motivos. Primeiro, por uma questão social mesmo, né? De você ter um time, uma empresa atrativa, que as pessoas queiram trabalhar, né? Eu ouço muito isso. Tem um exemplo de um cliente nosso, de uma empresa, e a gente conduz o processo seletivo, né? E a gente sempre ouve. Eu pergunto, como você conheceu a empresa? Eu sou cliente daqui. Eu observo. Eu vejo como as pessoas trabalham felizes, né? Do grupo Big Forte. Então, essa empresa já fez um dever de casa, né? No sentido do candidato que está lá na ponta. Ele quer fazer parte do time, que é o exemplo oposto, né? Que a gente está dando. E aí acaba que vai impactar, como a gente falou, no turnover. Tem uma questão importante também, Vivi, que são as ações de bem-estar, que são muito simples. Alcançou a meta? Elogiar, uma pizza que você pede, um refrigerante, celebrar as vitórias, parabenizar o time. As pessoas não podem entregar resultado e no final, assim, você não fez mais que a sua obrigação, mês que vem começa tudo de novo. Virou a chave, virou. As pessoas não suportam isso.
né? Porque esse ambiente contemporâneo tem o deslocamento, né? De casa para o trabalho, tem a vida pessoal, tem um mundo muito agitado. Então, é preciso haver esse acolhimento para que as pessoas realmente, olha, entreguei o resultado que ele tem que acontecer. As empresas, as farmácias não podem trabalhar para sobreviver. A gente trabalha para prosperar. Agora, quem gera essa prosperidade? São as pessoas, os colaboradores. Isso tem que ser dito para eles. Eu frisei essa questão do atendimento porque eu ainda percebo que muitas empresas têm resistência a esse tema, por exemplo, têm resistência à comunicação, à gestão de pessoas, a falar de saúde mental. Eu não tenho tempo para isso, eu estou preocupado porque eu tenho que bater meta, eu tenho que vender. E aí negligencia esses aspectos que impactam na performance da empresa como um todo. Sim, sim. Não dá para fingir que o que está acontecendo com quem está ali no balcão da farmácia não é importante. Na pandemia, a pandemia foi terrível nesse ponto, porque a gente viu muitos profissionais de farmácia estressados, com medo de pegar a Covid, mas eles tinham que estar ali trabalhando. Sim. Você se lembra disso? Com certeza. E parece que foi ontem, e o mais sério, Vivi, é que parece que a gente esqueceu. Né? Nesse sentido, assim, a gente tem memória curta, a gente esquece rápido das coisas, infelizmente. Infelizmente, porque você me fez até lembrar uma questão dos processos seletivos, quando a gente contrata atendente de medicamentos, que ele não tem experiência de farmácia, a gente busca uma visão humanizada dele, uma relação com a área da saúde. Então, a pessoa diz, olha, eu fiz enfermagem, eu gostaria de atuar. Na pandemia eu fui voluntário, eu cuidei da minha avó. Então, ela já traz uma visão, né, mais humanizada. E aí a gente contrata e a empresa precisa dar continuidade a essa parceria. Né? A pessoa precisa estar dentro da farmácia e pensar o seguinte, eu estou fazendo a diferença aqui na vida de alguém. Eu sou importante. Então, dar voz, treinar, né, ter esse olhar, faz com que as pessoas trabalhem de uma forma mais leve, entendam que ela está fazendo a diferença, né, no mundo. E aí isso gera menos doença, menos estresse. O Renato, já citei ele aqui, ele tem uma frase no escritório dele, eu não vou me lembrar, eu acho que é assim: é possível ter empresas prósperas com pessoas felizes. Renato, eu acho que é algo parecido com isso. Me desculpa se não está tão certo, mas é possível ter empresas prósperas com pessoas felizes. Ele realmente acredita nisso e é bacana, porque a cultura da empresa dele, por exemplo, do Único Contato, é uma cultura muito legal. Quem acompanha nas redes sociais sabe disso. A própria Cirleia falou para mim isso na entrevista, que eles prezam muito esse ambiente humanizado. Ela diz, olha, a gente vai crescer, mas todo mundo vai crescer com a gente. Tem uma outra pessoa que fala muito isso, que é o meu primo Celso Massi. Ele é um dono de farmácia independente, farmacêutico. Ele fala, eu falo para minha equipe, eu vou crescer, mas vocês vão crescer comigo. Ele criou até o mural dos sonhos. Sim. Cada colaborador colocou lá um sonho de curto, médio e longo prazo. Então, ele realiza os sonhos, mas os colaboradores também realizam. Então, os resultados de empresas onde as pessoas são felizes provavelmente são resultados bem melhores. Sim, e é um processo, Vivi, que não dá para copiar. Por exemplo, cultura não se copia. A cultura é dali, a cultura é genuína, a cultura nasce ali naquela empresa, se fortalece, se desenvolve. Se reestrutura, né? Então a gente fala assim, você pode copiar uma política de preço, uma política de marketing, né? Um processo racional. Mas ainda assim é perigoso copiar. Sim. Agora, gestão de pessoas, você ter ações. E uma questão também que eu observo é que não pode ter a falácia. Né? Tem que ter um processo interno e estrutural, né? Desse olhar para o colaborador. E isso a gente consegue fazer dando voz, treinando as lideranças, tendo um ambiente de acolhimento realmente, que o colaborador saiba que eu posso falar o que eu penso, o que eu acho, a empresa quer ouvir, porque eu brinco assim, Vivi, é igual família, não tem uma família 100%. Quando a gente é criança, a gente olha a grama do vizinho, né? Eu lembro que eu tinha uma vizinha e que ela fazia uma comida assim deliciosa, mineira, Dona Elza.
E eu adorava, né, assim, o contexto, a família, e eu sempre achava que meus pais brigavam mais e a família lá era... nada acontecia, né, que aquela ilusão. Então a gente fala assim, como acontece na família, acontece nas empresas. Toda empresa tem suas questões, mas o colaborador precisa dizer, olha, esse ponto é positivo, esse ponto pode ser melhorado, e a gente quer ouvir como que você está se sentindo aqui na empresa. Isso faz com que as pessoas possam co-criar o ambiente. Isso é altamente motivador. Assim, eu estou numa empresa e a empresa quer me ouvir, né? Quer saber quais são os pontos fortes, os pontos de melhoria. Isso faz a gente co-criar um ambiente, motiva. Aliás, esse conceito da cocriação, ele está muito forte no marketing. Porque hoje a gente vive o momento de desenvolver um marketing que é de humano para humano. Então, é a empresa com, além do colaborador, também o cliente no centro, entendendo as questões humanas. E esse cliente, por exemplo, participando da criação dessa proposta de valor que a empresa tem para o mercado. Sim. Então, assim, a empresa propõe e o cliente vai lá e valida. O cliente diz se aquilo ali faz sentido, se aquilo ali é bom. Então, o cliente participa da construção dessa marca, da construção desse serviço, e quando ele não aprova, a empresa precisa reavaliar aquilo dali. Eu acho que tudo isso se resume na ideia de que fazemos tudo juntos. A gente não, ninguém faz a sua parte sozinho. A gente vive em rede, em comunidade, cada um colabora e contribui de alguma forma para a gente construir algo maior. Sim, e a gente eu até gosto de usar um termo que é a construção conjunta, porque às vezes assim, na minha área de RH, então às vezes o líder olha, não, essa é uma ação de RH, processo seletivo, onboarding, cuidar da saúde mental do colaborador, e aí eu digo não, é uma ação conjunta. É uma construção conjunta, gestão de pessoas, né? O RH, a liderança, porque no final todos vão ganhar, né? O que a gente quer? Que as pessoas trabalhem melhor, que elas se sintam bem, é o que a gente chama, Vivi, de senso de pertencimento, né? Não é só para pagar o boleto, eu tô aqui porque eu faço parte. E é altamente assim, estratégico também para a empresa, né? Porque o empresário, ele é o gerador de emprego. Ele está ali com as lutas, né, com as questões, os desafios, mas ele é o gerador de emprego. Então, assim, esses cuidados também aproximam o colaborador do empresário. É a prosperidade coletiva, como o Edson Tamássia da Febrafar fala muito, né? Essa relação de ganha-ganha. Lúcia, foi ótimo. Obrigada. Obrigada a você, Vivi. Obrigada a você por ter acompanhado a gente até aqui. Comente o que você achou do tema, como está a saúde mental dos seus colaboradores. Coloque aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Isso é super importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A gente espera verdadeiramente que esse tema possa ajudar você na sua jornada com a sua farmácia ou com a sua empresa, seja ela qual for, de outro setor, não tem problema. Que ajude o seu líder com os seus liderados. Esse é o nosso desejo genuíno. Obrigada, Lúcia. Obrigada a você, Vivi. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.